Você com certeza já ouviu falar, na expressão avaliação neuropsicológica, mas você sabe do que é que se trata? Não? Sem problema algum, que a gente vai entender muito mais sobre esse assunto agora aqui no estúdio com a psicóloga e neuropsicóloga Larissa Lins. Seja muito bem-vinda. Cadê o microfone? Aí, isso, muito bem. Seja bem-vinda aqui mais uma vez, Mais uma vez. Bom dia, Mara. Bom dia, obrigada Bom dia, pessoal. pela sua presença. Já faz tempo que Larissa veio aqui, que ela estava falando. Foi antes da pandemia, então já tem o quê? Uns 2 anos, Uns dois, né? 2 anos. Isso. Que bom que ela voltou, então. Vamos lá falar sobre esse assunto. Vamos sim. É um assunto que traz muita dúvida para as pessoas? Muita dúvida, né? O que é avaliação neuropsicológica, né? Porque normalmente as pessoas sabem o que é avaliação psicológica. Sim. Mas não sabem a diferença da avaliação psicológica para neuropsicológica. Isso. Né? E a avaliação neuropsicológica, a diferença é que além dela avaliar, né, as alterações comportamentais e emocionais do indivíduo, a gente também vai avaliar as habilidades cognitivas. Sim. Que é o quê? A mais famosa é a memória, né? Sim. Memória, a gente avalia a atenção, a gente avalia a linguagem, a gente vai avaliar a capacidade de percepção tanto auditiva como verbal, né? A gente vai avaliar a parte de funções executivas, que é justamente a nossa capacidade de executar, né, uma tarefa, de planejar uma tarefa, a nossa capacidade de organização também é uma função executiva. Então, toda essa parte, né, de avaliação neuropsicológica, além da gente avaliar, né, os sintomas fisiológicos, emocionais, né, psicológicos que o paciente apresenta, a gente também vai avaliar essa parte cognitiva. Então, é essa a diferença da avaliação psicológica para a avaliação neuro. Gente, e é muita coisa, que abrange a avaliação neuropsicológica. Acho que até, pelo que você estava falando aqui, muitas coisas que a gente jamais imaginaria que fosse ser avaliado, né? Porque a gente, como eu estava falando, né? A gente avalia tanto a parte da cognição, como a parte comportamental, como a parte emocional. Sim. Então, é uma avaliação mais completa, né? Uma avaliação mais robusta. Por isso que ela é mais extensa, ela demanda de mais sessões. Sim. Né? A bateria de testagem dela também é maior, né? A gente utiliza mais testes, mais escalas comportamentais. Então, é realmente... Por que é importante fazê-la? Então, a avaliação neuro, ela serve muito como diagnóstico diferencial, né? No consultório, a gente vê uma demanda muito grande de suspeita. Então, normalmente, os médicos encaminham para os neuropsicólogos, né? Com aquela suspeita. Às vezes, o paciente, ele chega no consultório do médico, né? Com uma queixa de que, eu estou iniciando um quadro depressivo. E aí, quando o neuro, ele começa a perceber, né? E passa também os exames da ressonância, o eletroencefalograma, começa a perceber que muitas vezes o paciente ele não está depressivo, ele está apresentando o início de quadro demencial. Mas para a gente poder tirar essa dúvida, é interessante fazer a avaliação neuropsicológica, né? Crianças que estão na escola e aí muitas vezes encaminham para nós também com essa suspeita de TDAH, né? Que hoje TDAH, autismo, que são transtorno do neurodesenvolvimento, está muito em alta. Então, normalmente as escolas encaminham para a gente poder fazer essa avaliação. Por quê? Porque muitas vezes pode ser um transtorno de ansiedade e não um transtorno de neurodesenvolvimento. Às vezes o paciente, né, o aluno, ele não tem o transtorno em si, mas sim uma dificuldade. Porque também existe uma diferença entre dificuldade e transtorno, né? Então, isso é bom ressaltar também. Então, é por isso que é importante, né, o diagnóstico diferencial. A avaliação vem para poder nos dar esse norte. E como né? você falou, é uma avaliação que pega muito mais nos detalhes, né? Que é mais trabalhada, né? Isso, porque a gente vai utilizar tanto o teste psicológico como o teste cognitivo, né? Porque eu vou usar o teste psicológico, que é justamente essas escalas comportamentais, né? A gente vai aí fazer escalas de ansiedade, escala para ver aí se o paciente apresenta algum tipo de sintoma ou de sinal depressivo, mas a gente também vai avaliar a questão de se o paciente apresenta dificuldades de aprendizagem, qual é essa função que está comprometida, é o quê? Qual o tipo de memória? Porque a gente tem vários tipos de memória. Então, a gente tem memória semântica, a gente temos, né? Então, assim, é interessante saber o que tem preservado no paciente, o que está intacto e o que está comprometido, né? Então, a avaliação, ela vai
fazer, como eu falei, é uma avaliação minuciosa, mas uma avaliação extensa por isso, porque ela avalia de uma forma geral. Ok. Né? Uma outra dúvida, né? Você falou sobre escolas, que as escolas também podem encaminhar os alunos. Então, a avaliação neuropsicológica, ela não é algo apenas para pessoas de mais idade, né? De idade mais avançada. Também criança pode acabar ali sendo indicado que se faça? Isso, né? Normalmente o pessoal acha que a avaliação neuro é mais para idosos, né? Para idosos que apresentam perda de memória, né? Enfim, mas a demanda, a gente tem uma demanda muito grande, né, da avaliação neuropsicológica no público infantil, né? Principalmente crianças com alterações comportamentais, né? E queixas de dificuldade de aprendizagem. Sim. Então, o que a gente vê muito é queixas de dificuldade na leitura, na escrita, dificuldades com numeração, então dificuldades de interpretar o que lê. Então é interessante procurar um neuropsicólogo para a gente poder avaliar se realmente é apenas uma dificuldade e aí a gente monta o plano de intervenção ou se realmente é uma comorbidade e de que forma a gente vai tratar. Em que momento se é indicado fazer a avaliação neuropsicológica? Esses profissionais, você falou dos médicos, dos professores, eles às vezes têm um olhar mais apurado e eles identificam que talvez seja necessário fazer a avaliação nessas crianças ou nesses adultos? Então, pacientes que apresentam algum tipo de deficiência cognitiva, né, é necessário. Então, você percebe que aquele teu aluno, ele está com dificuldade de aprendizagem. Como eu falei, ele tá com dificuldade na leitura, na escrita. Também, as alterações comportamentais, você observa que é um paciente muito agitado, muito inquieto, né? Então, é uma junção de fatores que é necessário ter esse olhar mais apurado para poder fazer logo o encaminhamento para o neuropsicólogo, tá? Pacientes também que já tiveram traumatismo crânioencefálico, pacientes que já sofreram acidente vascular cerebral. Então, é interessante também fazer a avaliação neuro para a gente poder ver como é que está essa lesão. Essa lesão comprometeu o quê? Quais as funções? A partir de agora, o que é que eu posso fazer, né? Por quê? Porque a partir das funções que a gente vai avaliar e vai ver que estão comprometidas, a gente vai conseguir ver até onde vai ser, vamos dizer assim, limitante para o paciente e o que a gente pode trabalhar estimulando o paciente. Ok. Né? E aí, após a avaliação, você entrega o laudo para esses pacientes, né? Geralmente o laudo ele vai indicar algum tipo de tratamento, como é que funciona? Isso, no laudo vem os encaminhamentos, né? A gente monta o plano de intervenção, porque assim, primeiro, depois que a gente realiza a bateria de testagem, né? Nosso primeiro contato é a anamnese que a gente faz com o paciente, né? Posteriormente, depois dessa anamnese que a gente faz com o paciente e com a família, né? A gente monta essa bateria de teste. Depois que a gente realiza a bateria de testagem, há todo um raciocínio clínico, né, que é feito para posteriormente a gente dar a devolutiva para essa família, para esse médico que encaminhou, para essa escola que encaminhou para nós. E aí nesse laudo, aí vai outros encaminhamentos, vamos dizer, o paciente ele veio para mim encaminhado pelo neuro, mas eu acho interessante que a partir do diagnóstico que eu dei, ele vá para o psiquiatra, ele tem um acompanhamento também com a fono, porque é um trabalho multidisciplinar, né, Mara? Então assim, eu vou precisar muitas vezes do TO, eu vou precisar do fono, eu vou precisar do pedagogo. Então, eu faço esses encaminhamentos, né? Vai o diagnóstico, se existir, né, alguma comorbidade, vai lá. E a gente também oferta a questão da reabilitação, porque todo paciente que tem deficiência cognitiva precisa fazer reabilitação cognitiva. Como é que funciona a reabilitação cognitiva? O que é, né, para a gente entender? Então, a reabilitação cognitiva é a estimulação cognitiva. A gente vai estimular, né? Como eu falei, como a gente vai fazer essa avaliação e a gente vai ver quais são as habilidades que estão comprometidas, vamos dizer que esteja comprometida a memória operacional desse paciente. Então, a gente vai estimular essa memória operacional. Tá? A gente vai reabilitar essa memória que está com dificuldade, com várias atividades, com escalas, né? Com tarefas ecológicas. Então, tem todo um plano que a gente faz, né? A partir daquele momento que é dado o laudo, né? Dado o diagnóstico para o paciente. Então, e claro, para pacientes, um exemplo que já apresenta para terceira idade, né? Para pacientes idosos, que precisa de uma intervenção maior e que muitas vezes a gente precisa da colaboração do cuidador, da família, né? E aí
aí a gente chama essa família também e a gente faz essa intervenção também junto com a família, junto com esse cuidador, junto com essa pessoa que está sempre ali constante com esse paciente. É exercitar esse cérebro, né? É exercitar, é estimular. Né? E as funções que se encontram preservadas também vale pontuar que a gente também precisa estimular, tá? Qual que é a importância do diagnóstico precoce? A avaliação neuropsicológica ela também ajuda muito nisso, né? De se ter esse diagnóstico quanto antes para poder agilizar esse tratamento, né? Sim. É aquela história, né? Quanto mais você tem um diagnóstico precoce, você vai poder também, vamos dizer assim, não deixar que os sintomas evoluam. Sim. Né? Então, se você consegue ter um diagnóstico fidedigno e um diagnóstico mais cedo possível, você vai conseguir fazer um plano de intervenção melhor, né? Você vai conseguir acrescentar ali profissionais, porque muitas vezes é como eu citei nesse instante, né? Muitas vezes não é só o neuropsicólogo que vai fazer esse trabalho de reabilitação. Eu vou precisar do fono, eu vou precisar do pedagogo, eu vou precisar do neuro, vou precisar do psiquiatra também, do olhar, né? Então, assim, quanto mais, vamos dizer, um paciente mesmo, às vezes chega no consultório pacientes que foram diagnosticados com TDAH agora, com 47 anos, 50 anos, 50 e poucos anos. Então, assim, Larissa, tem algum problema? Não, mas imagine o prejuízo que essa pessoa teve a vida inteira. E eu acho que uma das coisas, não sei, acredito que você já também deva ter ouvido, né? Que as pessoas, quando elas descobrem sobre o TDAH, mesmo que seja na fase adulta, elas até sentem um alívio muito grande, porque elas conseguiram uma explicação, uma justificativa, você né? identificar o que tem, né? É diferente, porque você sabe o que você tem e aí você busca o tratamento específico para o que você tem. Exato. Porque muitas vezes você já foi para vários profissionais, você já tomou várias medicações, né? Você fez várias estratégias e até agora não mudou, né? Nada mudou. Então, ao contrário, o paciente só sentiu, assim, prejuízos acadêmicos, prejuízos escolares. O paciente tem um histórico de prejuízos também nas suas relações, que um paciente que tem TDAH mesmo, ele tem muito prejuízo nas relações interpessoais. Sim. Né? Então, assim, imagine um paciente que ele vai ser diagnosticado com 40 anos com TDAH. Então, você vê que realmente se ele tivesse sido diagnosticado precocemente, olha o que você poderia ter feito na vida desse paciente, né? Pois é. Quais que são as dicas, então, que a gente poderia deixar ou a mensagem sobre a importância da avaliação neuropsicológica? Então, quando o pessoal começar a perceber em casa, ou na escola, ou ali no momento que está fazendo atividade com o seu filho, ou no momento que você está com a sua mãe, com a sua avó, perceber que existe ali uma perda cognitiva, né? Você vê ali uma perda de memória, esquecimento, uma dificuldade de se concentrar, dificuldade de aprendizagem, como eu citei aqui, dificuldade de raciocínio lógico, né? Dificuldade na escrita, dificuldade, né? Então, quando você percebe dificuldade muitas vezes de organização, porque as pessoas muitas vezes não sabem que a nossa organização é uma função executiva. Né? E que ela pode ser trabalhada, e que ela pode ser estimulada, né? Controle de impulsos também, pessoas muito impulsivas, pessoas muito inquietas. Então, quando você observar esse tipo de comportamento em você esses ou em sinais, alguém, né? Isso, esses sinais, perto de pessoas ali próximas a ti, é interessante já fazer um encaminhamento de repente para o pediatra ou para o geriatra, se for um idoso, né? Para um neurologista, e aí posteriormente vai ser encaminhado para o neuropsicólogo ou ir direto ao neuropsicólogo também. Muito tá? bem. Quem ficou com alguma dúvida, quem quiser saber mais, me interessei, me identifiquei, ou até mesmo me identifiquei, né, sobre uma criança, sobre um idoso da minha família, como é que pode entrar em contato com você? Então, tem o meu telefone, né? O telefone do consultório, que aí podem estar entrando em contato, né? E também tem o meu Instagram, que aí eu posso estar forneço a vocês. Pode falar se quiser, Posso falar? ficar à vontade. Então, o número do meu contato é o 99642-3872, né? Que aí pode estar entrando para pegar todas essas informações, né? E o meu Instagram, que é o lins.larissa. Larissa com Y, né? Larissa com Y. Isso, então lins.larissa com Y, esse Larissa, tá? Você pode ir lá no Instagram e buscar mais informações, falar com a Lari pelo direct, pegar o contato que está lá também na bio dela. Acho que é a melhor forma que a gente pode fazer agora, nesse momento, como ela muito bem, né, ressaltou aqui pra gente, é buscar o tratamento precoce. Esse é o melhor. Então, se você percebe que tem algo diferente, algum dos sinais que ela apontou, algum dos sintomas, já procura logo, né, o profissional, já busca mais informações e tenta adiantar o quanto antes esse diagnóstico
para que, claro, também você possa ser submetido ou alguém que você conhece a esse tratamento e que tenha bons resultados o quanto antes, porque qualidade de vida é uma coisa que todo mundo gosta e quer, né? Com certeza, Mara, né? Todo mundo, na verdade, quer ficar bem, quer se sentir bem, né? Quer se sentir, quer a sensação de bem-estar, a sensação de alívio, a sensação de leveza, né? E quando você... É muito interessante, a gente que trabalha todo dia ali no consultório e a gente vê desde o princípio o paciente quando chega com uma queixa, né? Vem encaminhado, aí a gente faz todo o processo avaliativo, depois a gente faz esse paciente entrar na reabilitação cognitiva, que é justamente o tratamento, né? Porque a avaliação é o rastreio, é a investigação e a reabilitação é o tratamento. E aí quando a gente vai vendo, né, o tempo vai passando, o paciente na reabilitação, a evolução do paciente, né? E aí é quando a gente escuta os feedbacks que a gente, né, mais, vamos dizer assim, mais fica feliz, né, quando os pacientes falam, poxa, como eu queria ter descoberto isso antes, né? Como eu queria ter entrado na reabilitação antes. Então, assim, você vê que muda a vida das pessoas, né? Com então, certeza. Esse é o... Obrigada. Muito obrigada. Adorei esse nosso papo aqui. E assim, eu acho que a cada dia aqui no Bem Assim, a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo algo novo. Isso é tão bom, né, pessoal, pra gente. Eu, por exemplo, aqui já tive vários insights em relação à minha mãe, do quanto que seria importante que ela passasse por uma avaliação neuropsicológica. Já vou até comunicar à minha família pra gente providenciar isso. Veja bem, é uma coisa que a gente vai aqui aprendendo todos os dias. Isso é tão bom pra gente. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, pela sua presença, Mara, pela sua disponibilidade. Foi ótimo. Parabéns pelo seu trabalho, trabalho, Lari. Adorei estar aqui, adorei. Mais uma vez. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada também a você aí pela sua companhia, tá? Nós estaremos de volta amanhã a partir de 9h30, programa cheio de gente. Eu conto com você, vai ser muito legal. Grande beijo. Tchau, tchau, pessoal. Oral Unique. Cada sorriso é único. Na Oral Unique, sua clínica odontológica premium, você vive de frente com um sorriso permanente. Faça seu implante dentário com todo o cuidado dos maiores especialistas, equipamentos de última geração e a garantia dos melhores resultados. Um tratamento completo para você voltar a ser feliz por inteiro. Não perca tempo e venha sorrir de verdade. Agende já sua avaliação. Oral Unique, viva de frente.